Amém. Irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler o capítulo 10, os versos 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Todos encontraram? 2 Coríntios 10, versículo 4 diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais ou terrenas, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Te damos graças, Pai, pela Tua palavra nessa manhã e pedimos que o Teu Espírito venha direcionar esse momento, nos conduzir, a fim de absorver os princípios da Tua palavra, a fim de que esses princípios eles se façam carne em cada um de nós, sejam vivos nas nossas vidas, na nossa caminhada. É o que te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Há uma frase que geralmente é atribuída ao reformador Abraham Kuyper, um reformador holandês, ou até a Van Prinster, que é um precursor dele na reforma da Holanda, que embora não tenha sido dita explicitamente por eles, ela sintetiza boa parte do pensamento deles. E essa frase diz assim que a história humana, diferente do que preconizava Karl Marx, ela não se resume a uma luta de classes, mas ela se resume a um conflito de cosmovisões de mundo. Então, para eles, a história humana, ela não se resume à luta de classes, mas a um embate, a uma guerra de cosmovisões de mundo. E quando nós olhamos para a história humana, isso se evidencia desde o início. A gente vai para o Éden e percebemos esses dois sistemas de pensamento. Um que se fundamenta na palavra de Deus, um cuja referência é Deus e a sua palavra, aquilo que era certo e errado, o que era verdadeiro, a base ética era a palavra de Deus, o que se podia e o que não era possível fazer. E no próprio texto ali nós vamos ver que há um engano que é colocado pela serpente, pelo inimigo da igreja, e que induz ao ser humano, ao invés de se apoiar na palavra de Deus para a sua vida, coloca o seu próprio ventre no lugar. Aquilo que era agradável aos olhos, agradável ao paladar, bom para se obter discernimento e ser como Deus. Então já no Éden a gente vê essas duas visões diferentes. Aquela que coloca Deus como a base, como alicerce da verdade, da ética, do belo, e aquilo que é fundamentado na autonomia, na autossuficiência humana. Então a gente tem a teonomia, Deus é a norma para a vida, e do outro lado a autonomia, o próprio homem é senhor do seu destino. Andando um pouco mais nas Escrituras, a gente vê no capítulo 11, outra vez esse sistema. A gente vê no capítulo 11 a construção de uma torre, a Torre de Babel. E a Torre de Babel é essa presunção humana, essa busca pela autonomia, pela autossuficiência, por tornar o nome do homem famoso sobre toda a terra. Então a autonomia, a busca pela autossuficiência, mas no capítulo seguinte a gente vê o chamado de Abraão. O chamado de Abraão para andar e durante a sua jornada ouvir a voz de Deus e ser conduzido na sua jornada pela palavra de Deus, o chamado à confiança em Deus. Essas duas visões de mundo, elas resumem a história. Ou Deus é a nossa referência, ou será um ídolo em todas as possíveis formas e manifestações da idolatria. E como eu já disse várias vezes, a gente pode idolatrar um aspecto da vida, pode idolatrar uma pessoa, pode idolatrar inúmeras coisas da existência. Só existem essas duas opções na Escritura, Deus ou um ídolo.
E Paulo aqui, meus irmãos, ele está falando precisamente de uma batalha, de uma guerra. Não uma guerra como a gente está acostumado a ouvir e ver, por exemplo, a da Rússia com a Ucrânia já há alguns anos, ou a guerra contra o narcotráfico que se iniciou recentemente por parte do governo Trump em relação aos países da América Latina e possivelmente também no México lá. Paulo fala de uma guerra que ela não é de país contra país, da polícia contra criminosos. Ele fala de uma guerra que acontece na mente do ser humano. É uma batalha pela nossa mente. Quem vai ser senhor da nossa mente? Quem vai governar a nossa mente? Cristo será o senhor da nossa mente? Ou algum tipo de ídolo? Ou nós, na nossa presunção, seremos senhores da nossa própria vida? Iremos abraçar essa mentira da serpente para viver de maneira autônoma em relação a Deus. Existe essa batalha, e Paulo fala não só uma batalha em relação ao domínio da nossa mente, mas da mente da sociedade, da cultura, dos homens. Essa visão que domina, vez por outra, as gerações. É dessa guerra que Paulo está falando. E como ele fala de guerra, evidentemente não tem como falar de guerra se não falar de arma. Toda guerra tem arma. E aí Paulo passa a descrever nesses 2 versos que nós lemos sobre essas armas. Eu gostaria de pensar um pouco, já que nós estamos inseridos nessa batalha, nessa guerra, tanto no sentido de examinarmos aquilo que passa e domina a nossa mente, já que somos chamados a viver pela renovação da mente, e também chamados a nos engajarmos a fim de levarmos o cristianismo para que ele venha moldar e direcionar a visão do nosso contexto social. Que tipo de arma nós devemos entender que são aquelas que Deus disponibilizou a nós? Então Paulo fala 3 verdades pelo menos que eu gostaria de destacar de maneira rápida nessa manhã. Primeiro, Paulo fala sobre a natureza das armas do cristão. Ele começa dizendo: as nossas armas, as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, não são terrenas, não são naturais. E aqui nós precisamos entender o contexto de Paulo em Corinto. Corinto é uma cidade grega, influenciada pela filosofia grega. Lá havia o costume dos debates públicos, que atraía muita gente para esses debates, a arte da retórica, que era uma tentativa dos debatedores de persuadirem as multidões, usando evidentemente a lógica, mas também apelando ao patos, aos afetos dos ouvintes, tocando em assuntos ligados à ética. Todavia, um fato curioso sobre a arte retórica é que não necessariamente ela convencia com base na verdade. Muitas vezes ela conseguia apelar às emoções dos ouvintes e o sujeito saía vencedor do debate. E Paulo, quando escreve essa 2ª carta, ele está defendendo o seu apostolado. Essa carta aos Coríntios, a 2ª, é a carta mais biográfica do apóstolo Paulo. Paulo está defendendo o seu ministério contra as acusações que se levantaram contra ele. Ele fala do seu apostolado, que embora ele não tenha na vida dele cumprido aquelas exigências feitas por Pedro, lá no capítulo 1 de Atos, que os apóstolos deveriam ter andado com Cristo Jesus desde o seu batismo até a sua ascensão aos céus. E Paulo fala: por mais que eu não tenha preenchido esses critérios do apóstolo Pedro na época do chamado da inserção de Matias entre os apóstolos do colégio apostólico, Paulo fala: eu fui um que nasceu fora de tempo. O próprio Cristo me chamou, se revelou a mim no caminho de Damasco, e vocês conhecem a história. Ele começa a defender o seu apostolado, fala das suas visões, fala dos seus sofrimentos. E aí, uma das acusações a Paulo é que a sua palavra presencial era desprezível dentro desses critérios dos gregos. E aí Paulo, não só aos Coríntios, mas em várias outras cartas, ele vai falar assim: porque
nós não nos apoiamos nesse tipo, e aqui como ele está falando, de armas, desse tipo de lógica. Quando estive entre vocês, não foi com palavras de sabedoria humana, mas com demonstração de poder. O trunfo de Paulo é a fidelidade ao evangelho da graça. Que ele diz, eu estou disposto a enfrentar açoites para comunicar esse evangelho, porque para isso eu fui levantado por Deus, para sofrer por causa desse evangelho. Lembra da palavra de Deus a Ananias, quando ele foi até o apóstolo Paulo. Esse aí é vaso de honra e eu vou mostrar a ele quanto importa sofrer pelo meu nome. Quando o profeta Ágabo diz que o dono do cinto, que era Paulo, sofreria em Jerusalém, nas mãos das autoridades, ele fala, mas é para isso que eu fui levantado por Deus, e eu não abro mão de comunicar o evangelho da graça de Deus. O trunfo de Paulo é a fidelidade ao evangelho, por quê? Porque ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, para o judeu e para o gentil. Esse é o poder de Deus. A nossa fidelidade ao evangelho. Então Paulo está falando aqui, eu não me prendo a essa lógica humana. Eu não estive com vocês com palavras de sabedoria humana, mas com poder. É o evangelho que faz a diferença. Ele não está preocupado com sistemas, com métodos, porque afinal de contas, se a retórica não necessariamente se utiliza da verdade para convencer, muitas vezes ela consegue apelar às emoções e o sujeito saia vencedor do debate. Isso não passa de técnica humana, de uma habilidade. Paulo não está preocupado com técnica para impressionar. Paulo está preocupado em comunicar a verdade que transforma, e o que transforma é o evangelho. É a palavra de Deus. Esse é o poder de Deus a nós, entregue a nós, através dos apóstolos. Paulo está falando então de esquemas, sistemas, métodos humanos. Não é isso que a gente deve se apoiar, como muitos hoje em dia se apoiam, como muitas igrejas assim o fazem. Se apropriam de um método, de um sistema, isso dá certo. Essa ideia quase ligada a marketing multinível. E às vezes o pessoal, como o pastor Jones e eu conversamos essa semana lá no nosso bate-papo, que nós enviamos o link para a igreja, muitas vezes as pessoas aprendem técnicas, mas não aprendem o evangelho. Aprendem toda a metodologia de uma apostila, mas não sabem nada sobre o evangelho, que de fato é o que transforma. Então Paulo começa dizendo, a natureza das nossas armas não são naturais, terrenas, carnais. As nossas armas, elas são espirituais. Em Efésios capítulo 6 a gente vê que a origem é em Deus, elas são poderosas em Deus, ele está dizendo aqui. Quando nós vamos para Efésios 6, nós estamos colocados diante de uma batalha, de uma guerra. E lá Paulo começa a falar para os seus ouvintes, para os seus leitores, a vestirem um capacete. Tem a ver com você ter convicção do evangelho, certeza da salvação, certeza do que Cristo fez, certeza que o plano de Deus é o melhor para nós, de que a palavra dele é o ideal para nós. Tem a ver com convicção. Couraça da justiça é se vestir com a justiça de Cristo Jesus e não confiar no nosso mérito, mas confiar no mérito de Cristo. E a partir dessa evidência que nós somos salvos e alcançados pela graça, justificados, a partir desse indicativo, aí a gente começa a assumir os imperativos da palavra de Deus. Começamos a obedecer o seu propósito para nós. É expandir essa salvação na nossa vida, através do processo de santificação. Ele fala de nós manusearmos bem a palavra. Por quê? Porque essa é a espada. Essa é a arma do cristão. Primeiro, para exterminar o que é terreno em nós. Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é mais afiada que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração humano. O falecido Dr. Russell Shedd, quando ele fala sobre esse texto, ele traz a ideia de uma guerra, e quando determinado grupo que tinha vencido passava e encontrava inimigos semi-mortos pelo caminho, eles
atravessavam aquele inimigo com a espada a fim de executá-lo, de terminar o trabalho. A ideia é que a palavra de Deus vem exterminar na sua e na minha vida tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que está desalinhado à vontade de Deus para nós. Então essa palavra tem a ver com primeiro exterminar em nós. A gente começa lendo a Bíblia para nós, contra nós. Ela tem que ser o espelho para a nossa alma. E aí a gente também, obviamente, comunica isso para o outro, porque essa palavra é o que sustenta tudo, é o que traz sentido e significado para tudo. Então lembra, a espada do Espírito, ele fala para nós orarmos naquele capítulo 6 de Efésios. Orarmos sempre, sem cessar. Ou seja, essas armas oriundas de Deus são as armas que o cristão utiliza. O Evangelho para comunicar, para confrontar, para saber da razão da nossa esperança em Cristo, como diz Pedro na sua carta. Essas são as nossas armas. Então a primeira coisa, a natureza das nossas armas não são terrenas. Então primeiro, Paulo fala da natureza das armas. Em segundo lugar, ele fala da eficácia das armas. Não apenas na natureza, não são carnais. Ele diz que elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e argumentos que se levantam contra Deus. Toda altivez, todo orgulho que se levanta contra Deus. A palavra de Deus é poderosa para destruir argumentos contra Deus. Como eu já falei várias vezes e faço questão de repetir no nosso púlpito, porque eu creio que é uma das verdades que a igreja perdeu de vista nos últimos séculos, é lembrar que todo pensamento humano ou reconhece Deus ou vai se assentar sobre algum tipo de ídolo, como eu iniciei falando. Na visão bíblica, o contrário da adoração a Deus é a idolatria. Ou os homens reconhecem Deus e o adoram e o agradecem, ou eles vão deificar alguma coisa, vão cair na idolatria e vão construir a sua visão de mundo a partir desse ídolo adorado, absolutizado. Isso aí está em Romanos capítulo 1, se você quiser consultar depois. Então, todo pensamento ele começa de uma premissa, começa de fé. Todo pensamento, toda visão de mundo exige fé, exige aquilo que a filosofia chama de axioma, exige hipótese na linguagem científica, começa de uma crença. Exemplo, o naturalismo científico, que não é uma ciência, é uma filosofia da ciência. Quando ele diz que tudo que existe na realidade é oriundo de matéria, energia no espaço-tempo, e que a matéria e a energia criaram a diversidade, a beleza de todas as coisas, isso é uma declaração, uma afirmação que exige fé, que exige crença. Não dá para provar que tudo veio da matéria, isso aí é uma declaração feita por fé. Quando a gente se refere à origem da vida, sempre nós precisamos de fé. O ateu precisa de fé, o cristão precisa de fé, o secularista está usando fé, não tem como escapar de fé. Agostinho de Hipona, ele dizia que eu preciso crer para conhecer. A fé, ela vem antes, ela precede o conhecimento. A gente precisa ter fé, inclusive, para crer que a realidade, a gente consegue perceber a realidade. Até para isso eu preciso de fé. Então a fé está na base. O naturalismo, então, ele crê que tudo é oriundo disso, é uma afirmação de fé. Existem outras ideologias e visões de mundo que partem de fé. Por exemplo, o socialismo de Lenin, tem uma frase dele que ele diz o seguinte: podemos considerar o mundo material e cósmico como o ser supremo, a causa de todas as causas, o Criador do céu e da terra. Ou seja, um movimento ideológico anti-religião, que dizia inclusive que a religião é o ópio do povo, como Karl Marx, daqueles que beberam nessa teoria de Marx, que foi Lenin, um dos primeiros a tentar executar, aliás, essa teoria. Ele vai dizer: podemos considerar o mundo material e cósmico como o ser supremo, a causa de todas as causas, o Criador do céu e da terra. Ou seja, essa gente que diz para você, que diz para mim, cristão, não vem impor a sua fé,
na esfera pública, está colocando uma visão de mundo que é baseada em fé também. Qual a diferença dessa declaração de Lenin em relação à declaração dos cristãos a partir do credo apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A declaração é igual, só que o cristão fala, tem um Deus na origem. E o Lenin vai dizer, o mundo material e cósmico é o Ser Supremo, Criador de todas as coisas. Por que eu estou dizendo isso? É para perceber que como cristão, eu não preciso me envergonhar do evangelho e da visão de mundo cristã. Porque essa visão de mundo cristã, quando confrontada com outras, primeiro, ela desmascara a falácia de que eles vivem uma neutralidade religiosa. Todo mundo é religioso, essa é a visão bíblica. Na visão bíblica, o ser humano é homos religiosos. Ele é um ser religioso e a sua decisão por Deus ou por um ídolo influencia toda a sua visão de mundo, sua visão antropológica, quem é o ser humano, de organização social. Tudo é fruto, é consequência do posicionamento religioso do ser humano. Então, como cristão, não preciso me envergonhar de falar, Cristo é o Senhor de todas as coisas. Cristo é o que dá significado para todas as coisas. O Logos, que estava com Deus, que era Deus, tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Ou seja, o ordenamento, a lógica do mundo só encontra resposta em Cristo Jesus. Eu não tenho que ter vergonha de falar disso. Porque enquanto os cristãos se omitiram de falar da sua fé, como ela deve ser proclamada, pública, porque o cristianismo é público, os ditos não religiosos, ateus, secularistas, encharcaram a sociedade com uma visão de mundo ateísta, materialista, que também é religiosa. Então a gente tem que desmascarar essa falácia. Opa, peraí. Como você está dizendo que o seu pensamento é verdadeiro, que ele é científico, que ele é baseado na razão apenas? Isso aí é uma falácia. Olha aí as premissas. A maneira de pensar cristã, ela é pressuposicional. A gente parte de pressupostos. O seu papel como cristão é quando você ouvir uma declaração de um dito filósofo, racionalista, de um cientista, e falar, opa, peraí. Vamos ver o que está por baixo disso aí. Na base tem fé. Como que você vem falar que você é racional? Isso aí na base é fé, meu irmão. É fé, a premissa, isso aí é tudo fé, isso aí é uma visão religiosa. O cristão tem que entender isso. E por que a gente tem que ser corajoso e não temer em proclamar a verdade do cristianismo? Porque qualquer outra visão, meus irmãos, não é coerente com a realidade. Uma vez que Cristo fez tudo, a resposta adequada para todas as coisas é Cristo. Significado para qualquer coisa da vida a gente encontra em Cristo. Quando a gente começa a olhar essas visões de mundo, você percebe que elas são incoerentes, inconsistentes, elas são contraditórias. Eu vou pedir tua paciência para citar só alguns exemplos. Primeiro, esse do naturalismo. Tudo é consequência de leis aleatórias. Então tudo que existe era matéria, e aí essas leis aleatórias criaram a diversidade, criaram beleza, criaram tudo. Mesmo a gente não tendo visto isso na nossa experiência natural, nunca se viu isso. Leis aleatórias produzindo alguma coisa. A Nancy Pearcey fala que é a mesma coisa de você acordar cedo e de repente lá na mesa da sua casa a caixa de cereal caiu e aí aquele cereal com letras está escrito o seu nome, o seu endereço, e se alguém falar para você, você acredita que o gato esbarrou na caixa, caiu o cereal e saiu o seu nome aí certinho. Falou, acreditar em leis aleatórias produzindo a diversidade, tudo que a gente vê no mundo, é como acreditar que seu gato bateu e aí o cereal escreveu o teu nome, o seu endereço. É acreditar que um caminhão de cimento trombou com um caminhão de tijolo, de tinta e criou aqui o prédio. Não estava assim até ontem. Você acredita? Bateu, teve um acidente aqui e apareceu, puf, tudo isso aqui. Não faz sentido. C.S. Lewis, ele vai dizer em Abolição do Homem que se tudo que existe no meu cérebro são processos químicos e biológicos, então eu não tenho que confiar no pensamento. Não existe propósito. Por que eu vou confiar nesse pensamento? Ele é simplesmente um processo mecânico que está acontecendo.
Tem ateus hoje, como Richard Dawkins, como Daniel Dennett, que eles chegam a defender absurdos para tentar levar adiante essa ideia de leis aleatórias. A Nancy Pearcey, por exemplo, ela vai dizer numa das suas palestras que o Richard Dawkins, ele mostra uma cena de comédia para os seus alunos, onde o sujeito está com um graveto na mão, e aí o carro dele não funciona, ele começa a bater no carro, aí ele tenta ligar, não funciona. Aí uma hora ele querendo ameaçar o carro para funcionar. E aí na cena todo mundo começa a rir, e aí ele desliga o televisor e fala assim: por que vocês não riem também quando um juiz pune um criminoso? Por que vocês não dão risada quando um pai disciplina um filho? Porque a ideia que ele quer comunicar é justamente dessa mecanização, leis aleatórias. O Daniel Dennett, inclusive, fala que a gente deveria chamar o processo de pensamento de mentação, fazendo um paralelo ao processo digestivo. Querendo dizer assim, é automático, não existe propósito, não existe intencionalidade, algo automático. Aí um sujeito que ouviu a palestra da Pearcey, ele foi num encontro com o Richard Dawkins, ela conta. Estava lá numa sessão de autógrafo, e ele fala assim: olha, mas a sua visão de mundo, como não existe propósito, por que você aceita elogio, está assinando autógrafo? Por que a gente aceita punir então quando alguém comete um crime? Aí ele fala: eu entendo o que você está dizendo, mas eu tenho que conviver com essa incoerência no meu pensamento. O Richard Dawkins, inclusive, há 1 ano e meio atrás, abraçou o cristianismo como cultura, porque ele começou a ver a expansão do islamismo na Inglaterra. Ele falou: eu gosto do cristianismo como cultural. Óbvio, o cristianismo te dá liberdade para crer no que você quiser. Manda essa turma LGBT protestar lá nos países islâmicos para ver o que acontece. Manda a mulher queimar sutiã e ficar nua lá para ver o que acontece. O cristianismo ele concede liberdade, pluralidade, não pluralismo, mas ele deixa liberdade de crenças. Porque a gente crê na consistência do cristianismo, a gente não tem medo de colocar em contrastes as visões de mundo, porque a gente confia que o evangelho é o poder de Deus. O naturalismo é inconsistente. Quer ver uma outra visão de mundo inconsistente? O existencialismo. Jean-Paul Sartre ele diz assim: a vida não tem sentido, não existe verdade, então você tem que dar o sentido para a sua vida, através de um ato da sua vontade. Dá um sentido para a tua vida. Você tem que fazer valer a tua vontade para dar algum significado, porque a vida não tem sentido. E aí o Francis Schaeffer ele vai dizer assim: olha, o problema dessa afirmação é que tanto faz num dia de chuva eu parar o meu carro e dar carona para uma senhora, como acelerar e passar em cima dela. Porque um ato de vontade por si não quer dizer nada. Eu preciso ter uma base ética que dê para ele peso de que aquilo é certo ou errado. Então é inconsistente. Quer ver uma mais inconsistente e absurda, mas que você vai ouvir os seus amigos, pessoas, a mídia falando de maneira assim, repetitiva? Não me venha falar de verdade. Não existe verdade. Tudo é relativo. Meu amigo, se tudo é relativo, então isso é absoluto. Quando você diz tudo é relativo, você está fazendo uma declaração absoluta. O Chesterton fala assim: é relativo em relação a quê então? Essa declaração, quando você ouvir alguém falar assim: oh, para, isso aí é a sua verdade, é verdade relativa. Aí você pergunta para ele: você tem certeza disso aí que você está falando? Aí você fala igual o Silvio Santos: posso perguntar? Se ele falar tenho, é capaz de falar assim: absoluto. É inconsistente, meus irmãos. O evangelho, a cosmovisão cristã, é a única compatível com a realidade. Por quê? O mesmo Logos que fez a sua razão. A visão de homem é a visão bíblica. A gente não parte de uma visão romantizada do ser humano como outros autores, como Jacques Rousseau. Tipo, o homem é bom, o que corrompe ele é a civilização. Não, a nossa visão é: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado foi uma tragédia e o homem é mau, nasce pecador, perverso, inclinado para o mal. Por isso que você vê mais guerra na história do que não guerra. O ser humano é mau.
Por isso que tem que ter polícia, tem que ter Estado, tem que ter freio, porque o ser humano é mau. Ele não é bom. A nossa resposta do homem é adequada. O ser humano é... Esse papo, vamos desmilitarizar a polícia. Uma sociedade sem armas, né? Vamos dar as mãos e cantar Imagine, do John Lennon. E para, gente. Isso é utopia. A nossa visão é compatível. Não, a Bíblia diz que tem que ter Estado. O Estado é espada, tem que ter punição, tem que ter polícia. Você pode defender a sua casa, você pode defender a sua família. Não é, a nossa visão não é romântica. Porque a gente sabe também que o problema não é injustiça social, não é pobreza. O problema do ser humano é o nosso coração corrupto. O problema do ser humano é o pecado. Pode dividir a riqueza do mundo inteiro. Daqui um dia vai ter problema, vai ter morte, assassinato, roubo. Porque o problema é o coração. Então a gente sabe como lidar com o problema, a gente sabe apontar e sabe a solução, que é Cristo Jesus. Não tenha vergonha de confrontar todo o pensamento com o Evangelho e com a visão cristã. O nosso papel é usar essas armas que são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas, qualquer tipo de sofisma, essa falsa doutrina que o pessoal tenta fazer a gente engolir goela abaixo. E para finalizar, meus irmãos, Paulo fala do propósito das armas: levar cativo todo o pensamento a Cristo. Todo o nosso pensar tem que estar alinhado a Cristo. Ele tem que governar a nossa mente. Depois da queda, que antes tudo era harmonizado, o ser humano, a sua essência, estava totalmente ligada ao que Cristo preparou para ele, ao que o Deus Trino preparou para ele. A consequência era o pensar dele, os sentimentos dele e a ação dele eram compatíveis. Mas depois da queda, começa na mente. Por isso que Paulo fala: transformai-vos pela renovação da mente. O nosso pensamento tem que estar cativo, submisso a Cristo Jesus. Mas não só o nosso pensamento, qualquer tipo de pensamento a gente tem que pegar e levar para Cristo, em qualquer área da vida. Existem vários aspectos da vida. Kuyper falava sobre a soberania das esferas que Deus colocou, várias esferas. A família, primeira instituição, a igreja, o Estado, a economia, o trabalho. Existem vários aspectos, várias esferas. Todas elas a igreja tem que vivê-las com esse pensamento cativo ao que Cristo propôs para nós. Agostinho de Hipona vai dizer: Deus é para o nosso pensamento o que o sol é para os nossos olhos. O livro fala assim: eu creio no cristianismo como creio no sol, não só porque eu olho para ele, mas porque através dele eu vejo todas as coisas. É a nossa visão de mundo, a Escritura é o nosso óculos para enxergar o mundo como ele é. E a gente tem que viver de maneira compatível a ele. Meus irmãos, essa é uma palavra introdutória do que eu gostaria de propor nas próximas reflexões que pretendo fazer. Entender esses aspectos sempre à luz da Escritura. Nós refletimos aqui a necessidade de lutarmos com armas espirituais. Essa é a natureza das nossas armas. Nós vimos aqui que essas armas não apenas são naturais, mas elas são eficazes para destruir sofismas, fortalezas, mentiras. E o propósito é levar cativo a Cristo. E a minha intenção aqui é nós analisarmos ao longo dos vários domingos aí, várias dessas áreas, começando pela família, que é a primeira instituição. Eu gostaria que a gente refletisse sobre, na família, o casamento, e aí eu vou trazer algumas reflexões sobre casamento. Eu quero trazer algumas reflexões sobre educação de filhos, a gente entender o papel de educar os filhos que cabe aos pais. Depois a gente vai entender um pouco a igreja, o que é a igreja. Vamos pensar, à luz das Escrituras, o nosso culto, a liturgia, o papel da igreja no mundo. Vamos pensar um pouquinho essas outras, como Estado, como trabalho. Que Deus nos dê graça para que a gente, dia após dia, possa levar o nosso pensamento em cada área cativo e submisso a Cristo Jesus. Amém? Se puder fechar os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração.
Te damos graças, Pai, pela Tua palavra poderosa, essa palavra, Deus, que trouxe, Pai, mudança para cada um de nós, que confrontou o nosso pecado, que confronta, Deus, a nossa rebeldia. Como nós vimos aqui, só é possível olhar para a vida ou de maneira submissa, ou aderindo à rebelião infernal, aderindo, Deus, a esse sentimento de busca por autonomia. Como cristãos, nós queremos reconhecer o Teu Filho Jesus, Senhor de cada área da nossa vida, de cada aspecto da nossa existência. Não existe área da vida que possa ser enxergada de maneira autônoma. Tudo tem que ser colocado debaixo da obediência a Ele. Nós queremos, como igreja, como cristãos na nossa caminhada, viver dessa forma, Pai, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo a Tua verdade, reconhecendo, Deus, a Tua palavra, que ela seja final nas nossas vidas, é o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Puder ficar de pé? Fernando, queria que a gente terminasse